Oi concurseiro, oi concurseira, a gente trata aqui nesse vídeo do decreto 7508 de 2011 que sim, cai na sua prova se lá tem legislação do SUS dentre os itens do seu edital. Só que ó, esse não é o primeiro vídeo, a gente tá no vídeo 2, então se você perdeu o vídeo 1, perdeu informação importante pra caramba, volta lá, assiste, curte aquele, curte esse, comenta, me ajuda a compartilhar e eu em troca vou publicar mais vídeos úteis pra você, tudo bem? Vamos lá, parte 2, então, a gente tratou lá na parte 1 do que se trata, esse decreto, o que seria esse decreto e todas as definições que não foram poucas até agora só. E agora a gente continua com a organização do SUS, de cabo a rabo esse vídeo é essencial para sua aprovação. Aqui no artigo 3º, ele simplesmente resume o que é SUS. Ah, mas eu tenho a sensação de já ter visto isso lá na Lei 80 e 8090. Sensação correta. Muitas coisas são trazidas ali simplesmente com outras palavras da Lei 80 e 8090. Por quê? Porque esse decreto regulamenta a Lei 80 e 8090. E tudo que regulamenta uma lei traz sim conceitos confirmando e acrescentando detalhes. Tudo bem? Então, o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção, recuperação da saúde. Veja que aqui tem um conceito, pegando a caneta aqui, de integralidade. Quando fala em conjugação, já me lembra a rede. Executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta, isso aqui é grifo meu, então lembra, falou em forma direta, a gente tem aqui o Ministério da Saúde como órgão máximo nacional, né? Ou indireta, a gente tem a Anvisa também, que participa assim das ações e serviços de saúde na forma indireta e também mediante a participação complementar, lembra? A iniciativa privada participa do SUS na forma complementar. A forma suplementar é os convênios de saúde, tá? A rede privada mesmo, a parte que não tem vínculo nenhum com o SUS. Existe, mas é completamente privada, tá? Suplementar. A rede complementar faz contrato ou convênio com o SUS e é tratado ali como se fosse um caldo só, tá? Deve satisfação ao SUS, deve satisfação ao Ministério da Saúde, sim, tem que seguir as normas e diretrizes do SUS. Tudo bem? E ele finaliza dizendo que é organizado de forma regionalizada e hierarquizada. É um resumão do o que é SUS, igual a gente viu na Lei 80/80/90, tá? Com outras palavras, tá lá também o mesmo conteúdo, sem nenhuma novidade. Aleluia, né? Porque tem coisa pra caramba. Vamos entrar em alguns assuntos específicos. Região de saúde. Olha só, as regiões de saúde são instituídas pelos próprios municípios? Não. Elas são formadas pelo agrupamento desses municípios, mas quem institui é o Estado, pegadinha de prova, hein? Instituída pelo Estado em articulação com os municípios. Não é que não tenha participação, mas o martelo final é o Estado, respeitada as diretrizes pactuadas na CIT. Você vai notar que a comissão intergestor, que a gente viu a definição lá no vídeo 1, ela participa dessas diretrizes todas que vão acontecer ao longo desse decreto, tá? E ó, entra aqui a tripartite, ou seja, o Ministério da Saúde, ó, tá junto, de olho, olhando essas regiões de saúde, tá? Parágrafo 1º, poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais nos municípios limítrofes, tá? E regiões de saúde de áreas de fronteira com outros países, com respeito às leis que regem as relações internacionais. O que cai de concurso sobre isso? Os municípios, eles têm que ser pertinho um do outro, eles têm que ter uma logística geográfica. Tem, além de outros critérios, tem. Tá, mas e se esse pertinho ultrapassar um outro estado? Aí não pode? Não, pode sim, tá? Está escrito aqui no parágrafo 1º que as regiões de saúde podem ser interestaduais e também pode ultrapassar limites de outros países, desde que a logística permita. E aí quem vai ditar essas regras todas não é o Ministério da Saúde, não é o Ministério ABC, são as relações internacionais. Vai ter um acordo referente a essa formação de região de saúde, mas é trazido assim na literalidade na sua prova. Não vai aparecer lá às vezes que é o Ministério da Saúde, tu bota que não, tá? Quem vai reger essas normas são as relações internacionais. Tudo bem? Artigo 5. O artigo 5º, ele é muito confundido com o artigo 9º. O artigo 5º, ele fala o que uma região de saúde precisa ter para existir. E o artigo 9º, ele traz
quais são deu um branco, né? As portas de entradas do SUS. O que uma coisa tem a ver com a outra, Lígia? O que tem a ver é que os 3 primeiros itens são iguais, logo, chance 1000 de uma salada mental, né? Então, aqui, artigo 5º, grava nessa cabeça. Artigo 5º, ele traz o que é necessário minimamente para se formar uma região de saúde, tá? Vou pôr grandão aí para você enxergar melhor. Para formar uma região de saúde, no mínimo, tem que ter atenção primária, urgência e emergência, tudo que tá entre parênteses é meu, tá? Coloquei para te mastigar aqui, para te dar assim, ó, mamão com açúcar. Exemplos, mas é óbvio que EPS, SAMU, não é óbvio para todo mundo, tá? Atenção psicossocial, bate lá com as portas de entrada. E aí tem um acréscimo de mais itens para ter uma região de saúde. Tem que ter uma atenção ambulatorial especializada e hospitalar, são 5 itens, tá? E vigilância em saúde. Vigilância em saúde, fui eu que coloquei essa parte aqui, não tá no decreto não. Conjunto das vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e etc. Tá? Aí existe um cronograma para a formação dessas regiões de saúde, isso aí não cai em prova. O que você precisa saber do artigo 5º é o que precisa ter. Então, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e hospitalar, e aí faz sentido, né? Não posso ter só atenção. Para que eu vou formar uma região só com atenção primária? Não é? Eu preciso de outros níveis ali para fazer sentido essa articulação, tá? E por fim, as vigilâncias também tão essencial na formação, na configuração desses serviços. Tudo bem? Artigo 5º traz o que é necessário de forma mínima para existir uma região de saúde. Quando a gente chegar no artigo 9º, eu te martelo de novo com essa informação, tá? Artigo 6º. As regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes. Que é isso? Seguinte, eu não tenho fundo a fundo a transferência da União para o Estado, do Estado para o município, etc., conforme toda a burocracia que a gente vai ver em aula específica de financiamento? Ok. Então, como existe agora a formação de regiões de saúde, vai existir também a transferência diretamente para tais regiões, tá? Simplesmente está acrescentando a informação de que essa região também vai receber um montante de financiamento para suas atividades, tá? Artigo 7º. As redes de atenção à saúde, a gente vai ver a questão de rede em aula própria também, tá? Porque rede cai bastante em prova e é digna de uma aula completa, aqui é só um item. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou várias delas, ou seja, a rede ultrapassa, ela não respeita a região, desde que esteja tudo pactuado nas comissões. Tranquilo, né? Olha aqui, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Então, quais são os elementos que compõem a região de saúde? Ai, meu Deus, vou confundir com o artigo 5º. Não, aqui você não vai confundir porque são bem diferentes os itens. Lá é o que era o mínimo para se formar, tá? Aqui são os elementos em relação, ou seja, eu preciso ter essas informações com relação às regiões de saúde. Quais são os limites geográficos? Quais são os limites geográficos? Lembra, tem que ter logística, tem que ser possível. Parênteses, é grifo meu aí, informação minha, hein? População usuária, como que é? Tem muita população para muita demanda para um determinado serviço, ou tem muito serviço para uma determinada demanda? Isso tem que estar casado, tem que ser eficiente, tá? Quais são o rol das ações e serviços de saúde? Qual é o rol das ações e serviços ofertados? Lembra, tem que ter minimamente o que está no artigo 5º, mas pode ter mais coisas de acordo com o tamanho dessa região e necessidade. Isso tem que estar listado. E quais são as responsabilidades, quais são os critérios de acessibilidade e como é que são esses serviços, tá? Inclusive responsabilidades, ó, quem faz o quê, quem é responsável por quem, tá? Detalhes que tudo isso farão parte, são os elementos das regiões de saúde que vão compor as redes. Veja, esse assunto tá dentro das redes. Lá nas comissões intergestoras, essa informação é muito importante na hora de formar as redes. Eu preciso saber o que tem, quem faz o quê, qual a população, para eu linkar um serviço com o outro. Tudo bem? Hierarquização, presta atenção. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde inicia pelas portas de entrada e se completa na rede. Vamos explicar isso aqui.
não vai resolver tudo na porta de entrada. Quais são as portas de entrada? A gente vai ver aqui no artigo 9º, mas não vai se resolver tudo. Vamos ver o 9º, eu já te explico de cima. Quais são as portas de entrada? Lembra do artigo 5º, que lá tinha também atenção primária, lá tinha CAPS, lá tinha serviços de urgência e emergência? Aqui também aparece, tá? Então, quais são as portas de entrada? Olha só, atenção primária, a gente lembra aqui do PSF, ou a Estratégia de Saúde da Família, no caso, a gente lembra da UBS, tá? Serviços de urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, tá? Lá no artigo 5º a gente tem 5 itens, aqui a gente tem 4 itens, esses 3 primeiros batem com o que a gente tem lá, e a gente tem mais uma porta de entrada, que é os serviços especiais de acesso aberto. Então, vamos explicar o artigo anterior. O usuário entra por essas portas, por qualquer uma dessas portas. Existe uma porta preferencial? Sim, existe, que é a atenção primária, mas não é a única. E aí, cada porta dessa vai ser resolutiva ao máximo dentro do seu nível de capacidade de assistência, de resolutividade. A partir daí, então, inicia pelas portas de entrada e ele se completa nos outros serviços que compõem a rede. Se completa na rede regionalizada e hierarquizada, porque lá terão outros serviços de outras complexidades que podem ser necessidade para aquele indivíduo em diferentes fases da vida dele. Grava as portas de entrada. Atenção primária, serviço de urgência e emergência, os CAPs, tá? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, e também os serviços especiais de acesso aberto. Essas são as portas mínimas, e olha o que está escrito abaixo, importante. Se houver justificativa e for pactuado nas comissões intergestoras, poderão ser criadas novas portas de entrada, tá? Considerando as características da região. Então, não está dando muitas regras aqui, mas está dizendo que é possível a criação de novas portas. E essa informação te mata na prova se você não souber, porque você gruda o olho aqui nessas 4 portas e como se não pudesse existir nenhuma a mais. Artigo 10º. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre os outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada que trata o artigo 9. Alguma novidade? Nenhuma, a gente já viu isso, né? Entra pela porta de entrada e se complementa nos outros níveis. Não foi isso que a gente viu ali no artigo 8º, então aqui tá só dando mais clareza. Essa complementação será feita com serviços diagnósticos de complexidade maior do que a porta de entrada. Tranquilo? Lembra? Atenção primária, então porta de entrada preferencial. Continuando. O acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde será ordenado pela atenção primária. Gente, você tem a impressão? Eu tenho. De que a coisa se repete, poderia estar mais resumido? Tu tem igual a mim? Porque começa a ser assim uma interpretação descrita em novos artigos do óbvio, né? Mas vamos lá. Começa pela atenção primária e deve ser fundada na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observando as pessoas que necessitam de proteção especial. Vamos explicar. A gente vai pensar em uma classificação de risco mesmo nessas portas de entrada. Então, nessas portas de entrada, o acesso é livre, não está ninguém agendado, mas não é justo que seja só uma ordem cronológica. Quem chega primeiro é atendido primeiro. Por quê? Porque pessoas com gravidades diferentes e risco de morte chegarão em momentos diferentes e se for o 10º a chegar uma pessoa que está em risco iminente de morte, não vai dar tempo, né? Ela não vai ser atendida porque ela morreu, né? Então, simplesmente a gente vai ter critérios para atender as pessoas que são as classificações de risco, já denunciando aqui, tá? Já tem assunto específico sobre isso, tem aula específica de acolhimento, né? Teremos. Mas aqui já dá esse gatilho inicial. Sim, é necessário uma classificação de risco nessas portas de entrada, mas também, e dando prioridade aos mais vulneráveis, risco, etc. Mas também é obedecida a ordem cronológica. Então, o seu João e a Dona Maria, que chegaram em tempos, né, em ordem cronológica diferente, mas que estão dentro do mesmo risco, vai ser atendido também por ordem de chegada. É também um critério, é a mistura desses critérios visando a preservação da vida, tá? E aí aqui no parágrafo único, simplesmente ele coloca que a população indígena, ela vai ter acesso a tudo com a diferenciação do respeito à sua cultura, tal, e alguns programas que são focados na saúde indígena, sem grandes crises. Tudo bem? Tranquilo? 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede. Por que continuidade? Porque existe a rede. Então, começou numa complexidade X, durante a vida desse indivíduo apareceu um problema que demanda uma complexidade maior, depois
ele retorna, ele se cura, enfim, ele vai passear por essa rede e vai ter continuidade de acordo com as demandas que forem sendo apresentadas. E sempre vai ter a comissão intergestora por trás fazendo essas pactuações. Atenção que essa palavra de continuidade, ela também às vezes aparece como longitudinalidade, tá? Pode ser interpretada como sinônimo aqui nesse contexto. Artigo 13, para assegurar ao usuário o acesso universal, caberá aos entes federativos. Aqui são obrigações dos entes para que aconteça tudo isso que a gente viu até agora. Garantir a transparência, ordenar os fluxos, monitorar o acesso e ofertar os tais serviços e ações de saúde de forma regional. Cai muito pouco isso daqui, tá? Mas não tem nada para decorar, é simplesmente assim, para ser cumprido todas essas propostas que a gente viu até agora, é necessário que da parte da gestão aconteça isso, exatamente o que a gente viu aqui. Transparência, integralidade, equidade, ordenação de fluxo, monitorar o acesso e fazer a bendita oferta, tá bom? 14. O Ministério da Saúde disporá sobre os critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas acerca do item anterior, acerca das obrigações dos entes federativos, até porque o Ministério da Saúde é o órgão máximo a nível de União, a nível federal, que dispõe sobre a saúde, tá? E aí, por fim, antes da gente cortar e ir para o próximo vídeo, é sobre o planejamento de saúde. Olha só. O processo de planejamento, ele é ascendente e integrado. Veja, não tá grifado à toa, não, para ficar bonito, tá grifado porque cai, tá? Ele é ascendente de baixo para cima e integrado do nível local ao federal, ouvido os respectivos conselhos de saúde. Detalhe aqui. Mas não é tudo feito de cima para baixo, do tipo, né? As políticas não são criadas, por exemplo, pelo ente, às vezes, da União, às vezes pelo ente estadual, etc. E vai sendo aplicada até chegar no município que tem a função de operacionalizar as políticas? Sim, mas quais são os critérios para que essas políticas elas sejam feitas? Elas são observadas as demandas regionais. A gente não tem os indicadores de saúde, né, que trazem informação para que essas informações subam do nível local até níveis mais altos e possa acontecer os planejamentos, né, ter esses acordos, ter esse planejamento em conjunto com o município. Então, quando fala que o planejamento é ascendente, quer dizer, observando as necessidades locais e aí serão feitos planos que sim, a aplicação do plano é de cima para baixo, né? Mas o planejamento é de baixo para cima, observando a realidade local. Integrado com o quê? Integrado com os programas que já existem, integrado entre os municípios. Veja, não é isolado, é com esse raciocínio, tá? Parágrafo 1º, aí para fins de prova vou te fazer uns destaques, ó, o planejamento de saúde, detalhe, planejamento de saúde é digno de uma aula própria também, não é só estudar aqui, o planejamento é integrado, né, de baixo para cima, muito pouco, tá? Tem os instrumentos de planejamento em saúde que a gente vai ver em aula própria. Então, o planejamento de saúde, ele é obrigatório para tudo, sempre? Não, para os entes públicos. Os entes públicos são obrigados a fazer o planejamento nos moldes que a gente vai ver em aula própria. E ele é indutor, eu coloquei aqui, o que seria indutor? Referência, estímulo para as políticas de iniciativa privada. Ele não é obrigatório para a iniciativa privada, não entenda aqui suplementar, ele pode servir de referência, tá? Parágrafo 2º, a compatibilização que trata aqui a cabeça desse artigo estará nos planos de saúde. Isso daí eu prefiro tratar com vocês na aula específica de planejamento em saúde, tá? Porque vai ficar bem mais detalhada. E lembrando que sempre o Conselho de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, ele participa da elaboração desses planos, ele aprova as condutas, ele tem todo esse caráter fiscalizatório, contributivo no planejamento, sempre lembra dos Conselhos de Saúde, tá? 16. No planejamento devem ser considerados os serviços e ações prestados pela iniciativa privada de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. O que está lendo aqui? Só explicando o que a gente já tinha explicado lá no comecinho, na definição de mapa. Lembra, lá no começo ele falou de mapa, mas era só um rol de definições. Definir isso. Agora ele começa a destrinchar aqueles assuntos. Então ele está dizendo aqui que para eu planejar, para o município, para o estado, enfim, para acontecer o planejamento em saúde, eu preciso olhar, ter a visibilidade do que tem naquela região. E a visibilidade, ela é facilitada, ela é feita através do mapa de saúde. É para isso que existe o mapa de saúde, para trazer essa visibilidade, para colaborar com o planejamento. Lembra do COAPS, aquele acordo, enfim, organizativo, etc. Lembra? Ele olha o mapa para fazer o acordo. Então, para você não esquecer, estou fazendo o link aqui para você. 17 fala ainda do mapa, tá?
O mapa será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orienta o planejamento. Fácil, né? 18, então, o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada a partir das necessidades do município. O estado, ele tem sim ali os seus municípios de competência, então através da realidade e necessidade desses municípios é realizado esse planejamento através do estado, feito pelo estado, tudo bem? Olhando as regiões que tem, enfim, nem todos os municípios estão na mesma região, então dentro do estado terão algumas regiões de saúde, tá? E ao 19, compete à Comissão Intergestora Bipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal. Veja, o planejamento municipal é feito exatamente pelo Estado. Então, se é feito pelo Estado, a gente tem aqui a Comissão Bipartite, tá? Sempre pensando nos entes para te ajudar a memorizar. Tranquilo? Encerramos aqui, então, esse último vídeo. Esse segundo vídeo tem mais vídeos do decreto 7508, porque ele é grande, denso, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar, o entendimento dele vai te ajudar a acertar na prova. Te vejo no vídeo 3, não foge não se você quer acertar na prova, tá bom? Curte, compartilha, é a tua missão, e a minha missão é te dar o meu melhor. Beijão, até mais!